Ainda com o intuito de louvar ao Senhor, vou perguntar e gostaria, nesse instante, que pelo menos 5 manifestações dentre os irmãos acontecesse. Por que devemos louvar ao Senhor, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Por que devemos louvar ao Senhor, irmãos? Amém. Devemos louvar ao Senhor porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Por que devemos louvar ao Senhor, irmãos? Vamos lá? Raquel? Seja louvado o Senhor, porque dele e por ele são todas as coisas. Maria? Porque a sua benignidade dura para sempre. Por que devemos louvar ao Senhor, irmãos? Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Deus é bom. Louvamos a Deus pela sua palavra. Vamos ler nesse instante. Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 1, versos 10 ao final, verso 18. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos rubenitas e aos gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos conceda descanso. O Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Tu és digno, Senhor, de louvor e honra, e agradecemos, porque mesmo assim o Senhor se importa conosco e fala aos nossos corações. Obrigado pela Tua palavra e suplicamos nesta hora, querido Deus, ajuda-nos a vivê-la, a entendê-la, a compreendê-la, a torná-la prática no nosso viver. Pai, pelo Teu Espírito, nós pedimos, fala ao coração do Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, estamos diante desse texto de Josué, esse texto precioso. Acontece bem na sequência do chamado, da vocação de Josué. Como diz o início do texto, Moisés era morto e Josué assume, portanto, agora a direção da
vida de Israel, do povo que fora liberto lá da escravidão do Egito e está em direção à terra prometida. Josué, portanto, assume o trabalho que era feito por Moisés até então. Moisés subiu ao monte, avistou a terra, avistou o lugar que ele recebera como promessa, juntamente com todos os seus irmãos, mas não entrou na terra, ficando, portanto, essa responsabilidade para Josué na condução deste povo. E Josué inicia a sua jornada fazendo um apelo para o povo: não se esqueçam das promessas de Deus. Não se esqueçam do que Deus falou aos corações de vocês através de Moisés. Não se esqueçam de como Deus foi concretizando ao longo da nossa jornada as suas promessas para as nossas vidas, como povo, como nação. Nós estamos, portanto, para entrar na terra que nos foi prometida. E lá o Senhor, como temos promessa, nos fará em grande nação. Então, lembrem-se disso. É uma recomendação maravilhosa de Josué para o povo. Por quê, irmãos? Porque nos dá a entender que talvez o povo, nesse instante, já começasse a soltar os seus cinturões, já começasse a afrouxar, as suas vestes, já começasse a colocar meio de lado toda aquela prontidão, toda aquela condição de servos que estão em direção ao cumprimento de uma promessa. Talvez pensassem eles: pronto, já não tem mais problema, já não há mais o que fazer, já não há mais luta, já não há mais dificuldade, já não há mais adversário, já não há mais empecilho. Por isso até Moisés foi morto. E na verdade, irmãos, esta é uma característica muito natural de algumas circunstâncias que nós vivemos. Por exemplo, uma delas, esta da passagem de um líder, da passagem ou vivenciando com ele esses seus momentos finais. Talvez nós achemos, as pessoas achem que é um momento de um relaxar. Vai começar, portanto, uma nova etapa, vai começar um novo período, não sabemos como é, mas até aqui nós nos esforçamos, nós nos dedicamos, e agora está assumindo, portanto, esse novo líder, e nós podemos então, antes que iniciemos, que peguemos no breu, usando esta expressão bem popular, nós vamos então dar aquela relaxada. Há uma outra circunstância que também nos faz assim soltar as amarras, baixar a guarda. É quando a nossa adrenalina baixa. E por que ela baixa? Porque ela esteve alta. E por que ela esteve alta? Porque nós vivemos períodos de estresse. Nós somos exigidos, nós somos pressionados, nós somos oprimidos. E nesse período, a nossa adrenalina foi lá em cima. A gente ficou com os olhos vidrados, a gente ficou atento, agitados, ansiosos, angustiados. E quando passa esse período, então nós amolecemos. Nós nos tornamos flácidos diante das circunstâncias. E também pode ser que nós muitas vezes nos coloquemos numa circunstância como essa, por razões específicas e às vezes pessoais de cada um de nós. O fato é que o texto nos faz pensar que o povo de Israel, que vivia uma circunstância provavelmente entre essas duas condições, não poderia abaixar a guarda. Por isso, então, Josué, que é chamado a substituir Moisés, inicia a sua palavra com o povo fazendo essa conclamação, conclamando este povo a que eles pudessem se lembrar
Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Um pouco antes, quando ele começa a orientar o povo e a tomar algumas medidas importantes. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 9, nos diz que há um descanso para o povo de Deus. Porém, é importante refletir: quando é? Quando será? Em que momento? Mateus, capítulo 11, versículo 12, nas palavras de Jesus, ele nos diz que desde João Batista há necessidade de uma vigilância constante, de um trabalho constante, de um esforço constante. Nós aprendemos nas Escrituras que muitas vezes, quando o povo de Deus baixou a guarda, o inimigo se aproveitou disso e fez das suas no meio do povo de Deus. Então vamos atentar o que esses versículos que nós lemos, esses 20 versículos, esses 9 versículos nos apresentam e como eles podem nos ajudar, queridos irmãos. Porque também nós vivemos tempos assim. Nós vivemos tempos onde o sucesso em algumas empreitadas podem nos fazer acomodar. E essas empreitadas, elas foram notórias aqui entre nós. Nós poderíamos enumerá-las, relacioná-las, falar uma a uma nesse período, e poderíamos, desta forma, entender que isto que está sendo dito no texto é muito útil para nós. Então, vejam, qual é a nossa condição pessoal e verdadeira? Nós estamos saindo de um estresse? Nós estamos no meio de um estresse? Nós estamos achando que nós devemos passar o bastão? Nós estamos sentados nos louros, por exemplo, do sucesso, dos favores, dos ganhos que nós obtivemos em períodos passados, em períodos que se encerram aqui? Enfim, qual é a nossa condição? De qualquer forma, nós gostaríamos de chamar a atenção dos irmãos para um aspecto muito interessante que se vê aqui em Josué: a sua prontidão para o serviço. Ele age de forma imediata. A partir do instante que Moisés morre, Josué é chamado e ele se coloca pronto para agir. E o que representa essa prontidão, essa imediatez de Josué? Na verdade, ele está atento àquilo que as Escrituras nos ensinam. Vejam só Salmo 119, versículo 60. Por favor, alguém leia esse versículo. Salmo 119, versículo 60. Não precisa ler todos os outros versículos do Salmo 119. Por favor, leia só os 60 aqui. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Ou seja, veio da parte de Deus o mandamento para Josué. Veio da parte do Senhor uma direção para Josué. Há poucos instantes nós lemos aquele texto onde o anjo se colocou diante dele, né? Ou seja, Josué aqui é a pessoa em foco. É ele que agora está sendo falado, tocado, chamado por Deus. Assim como nós todos somos tocados, chamados, recebemos de Deus mandamentos, instrução, orientação. E as Escrituras nos mostram, a partir desse versículo, que Josué obedeceu esse Salmo 119. Assim como o apóstolo Paulo. Querem ver? Vamos lá, Gálatas, capítulo de número 1, versículos 15 e 16. Alguém pode ler para nós, por favor? Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16.
Isto. Ele fala mais algumas coisas, mas nós podemos perceber a prontidão do apóstolo Paulo em atender aos mandamentos de Deus. Irmãos, quanto mais demoramos, mais relutantes ficamos quanto a obedecer a Deus. Quanto mais demoramos, mais relutantes ficamos em obedecer a Deus. Uma outra característica muito importante a partir da imediatez, da postura de prontidão de Josué, é uma resposta imediata, porque ela evidencia fé e confiança no Senhor. Mesmo que aquilo que esteja sendo pedido redunde, represente em circunstâncias desafiadoras, às vezes grandiosas, difíceis de serem assumidas, o que Josué mostra com a sua rapidez em dar atenção ao mandamento de Deus é isto, que ele confia em Deus, que ele confia no Senhor, e que ele sabe que ele não fará aquilo sozinho, mas que ele contará com essa presença grandiosa, amigável, orientadora, sábio, essa direção eficaz, essa direção maravilhosa que vem da parte de Deus. E ainda, age com a compreensão clara do que deve se fazer. Deus não nos deixa confusos. É um salmista, é um salmo que fala isto, né? Deus não nos deixa confusos a partir do seu direcionamento. Josué foi um dos 12 espias que Moisés mandou vigiar a terra, que Moisés mandou para olhar a terra. Isso está registrado lá no livro de Números, capítulo 13. Entre aqueles 12, Josué, juntamente com Calebe, voltaram com notícias boas para Moisés. 10 voltaram desanimados, 10 voltaram abatidos, 10 voltaram sem ânimo, sem coragem, sem força, sem disposição. E até lançaram sobre as pessoas naquela época, quem sabe, um balde de água fria, dizendo, nós não podemos entrar nesta terra, nós não podemos dominar esta terra, porque ela é composta de povos fortes, de gigantes, de homens preparados para a guerra. Nós não podemos. Só Josué e Calebe, naquele instante, liderados por Calebe, falaram, pera lá, não é bem assim, não é bem assim. Nós podemos sim, nós contamos com o Senhor, nós temos à disposição das nossas vidas a sabedoria de Deus, nós temos os recursos de Deus, nós estamos aqui porque Deus nos trouxe até aqui, e Ele não vai parar de caminhar conosco, como caminhou no deserto, como caminhou debaixo da nuvem, como caminhou no frio do deserto, como caminhou debaixo da coluna de fogo, Deus continuará caminhando conosco. Então estas palavras evidenciam com certeza uma compreensão daquilo que Deus está pedindo a ele, e nós cremos, Deus faz assim conosco, Deus faz assim com o seu povo. Esta expressão de prontidão para obedecer, para atender, é importante para que nós não baixemos a guarda. Mas há outros dois aspectos que são importantes nós observarmos a partir desse texto. Nós não podemos ser alienados no entendimento de que existem obstáculos, né? Sabemos, e Deus não nos deixa também alienados nesse sentido. A conquista da terra seria o coroamento da jornada. Nós podemos perceber que essa expectativa, esse anseio, para que nós compreendamos um pouco isso, nós devemos lembrar que Israel era um povo pequeno, foi para o Egito com aproximadamente 70 pessoas, que eram os descendentes de Jacó, e se tornaram ali uma nação que foi se multiplicando, mas ainda assim escravos, hebreus, marginalizados, e sem identidade, pessoas que não tinham identidade como nação. Essa entrada na terra, firmar-se naquele lugar, estabelecer-se naquele lugar, representaria, portanto, algo extremamente novo para a nação de Israel. E é isto que Deus promete para o seu povo.
para aqueles a quem Ele manda, para quem Ele convida. E eu estou dando a vocês a visão do novo. Eu estou dando a vocês a visão de algo que vocês ainda não puderam se atentar, se deleitar, que vocês ainda não puderam sentir, que vocês ainda não puderam provar, porque até então, vejam, vocês foram escravos. Vocês foram escravos e só não sumiram da face da terra porque eu estive presente. Só não desapareceram porque eu tenho promessas, eu tenho planos, eu tenho projeto para vocês. Mas prestem atenção, não vai ser sopa, não vai ser mole, não vai ser fácil. Algumas coisas, então, nós gostaríamos de observar com os nossos irmãos. Primeiro, uma situação interna, a chegada de um novo líder. Aquele povo estava acostumado durante quanto tempo, irmãos, com Moisés? Alguém pode lembrar? 40 anos. Mas eles já tinham ouvido 40 anos antes a respeito de alguma coisa que Moisés teria feito, não teriam? E eles já tinham, de alguma maneira, também ouvido um rumor, um zum, 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 por ali, por aqui, que um menino tinha nascido e que o menino tinha sido protegido do poder, da força de Faraó. Portanto, Moisés morreu com quantos anos? 120 anos. E sobre ele, por certo, entre os hebreus se ventilavam, se falavam coisas para que eles pudessem, de alguma maneira, nutrir algum tipo de expectativa. E, efetivamente, durante 40 anos, Moisés liderou aquele povo. Foi com eles pelo deserto, tocou a rocha com veemência, com força, com poder, até excessiva, porque Deus não tinha pedido para ele fazer isso, né? Mas ele se mostrou realmente como um líder, como um general, estes que a gente gosta de ver. Aí sim, neste eu confio. Olha como ele feriu a pedra, olha como ele afrontou o próprio Deus. Desta maneira, mas ficou lá no monte, não pôde entrar na terra, não pôde caminhar junto com o povo dali para frente, ficou lá. Este era um primeiro obstáculo, conviver com uma nova liderança, aceitar as orientações, o direcionamento de uma nova liderança, de um jovem, de um menino que estava aí entre nós, que ele era como nós somos. Este era um primeiro obstáculo, está dos versos 16 a 18, nós podemos observar o que esse povo fala aí, então, para Josué. E uma das coisas que eles pedem para Josué é justamente isso. Josué, então, é você ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. É o que nós esperamos de você, nosso líder. Segundo ponto que nós encontramos aí, irmãos, leiam capítulo 3, versículo 15 de Josué, por favor. Capítulo 3, versículo 15. Alguém pode ler? Não, só o 15, só o 15. Era tempo de cheia, e eles tinham que atravessar este rio. Era tempo de cheia, e eles tinham que atravessar este rio. Havia uma canção no tempo da minha mocidade, que nós cantávamos assim, nós vamos atravessar o Jordão. Quem cantou essa canção aqui? Eu não lembro direito a letra, mas ninguém cantou? Puxa, acho que eu estava lá com Josué, né? Não, então, não é esse não. Não é esse não. Eu acho que a Priscila sabe, né? Você me traiu. Nem ela estava. Mas eu vou tentar lembrar, e falando com os irmãos, eu vou cantar e vocês vão lembrar. Eu tenho certeza. Mas estava cheio o rio.
e eles precisavam atravessar, e não tinham barcos, e não tinham avião, e não tinham carro anfíbio, e não tinham nada para atravessar o Jordão. E era uma cheia, e eles precisavam atravessar aquele rio. Este é um segundo obstáculo que está aí nesse texto. E um terceiro que nós queremos passar para os irmãos, que também é um fator interno. Está no versículo de número 13, por favor. 12, por favor. Alguém lê novamente. É isto. O que ele diz? Versículo 13. Isto. O que isso quer dizer, queridos irmãos? Que essas duas tribos e a meia tribo de Manassés já haviam chegado ao seu destino final. Eles já haviam alcançado a promessa de Deus. Em outras palavras, eles já haviam resolvido o seu problema de serem hebreus, de serem marginalizados, de serem um povo diminuto, de serem um povo pequeno, de não ter sede, de não ter lugar, de não ter descanso, de não precisar mais caminhar de lá para cá, de ir para o deserto, de não ter que lutar. Eles não precisavam mais, porque eles já tinham alcançado a promessa de Deus. Por isso que Josué diz a eles assim: prestem atenção, a promessa é para vocês todos, a promessa é para nós, a promessa é para vossos irmãos, a promessa é para todos aqueles que Deus conduziu pelo deserto e veio até aqui. Muitas vezes acontece isso no meio do povo de Deus, no nosso meio. Nós resolvemos o nosso problema, nós obtivemos sucesso e nós cruzamos os braços e deixamos os outros agora resolverem o seu. Vejam que grande obstáculo no meio da comunidade, que grande problema que eles teriam que enfrentar. E é assim, irmãos, que muitas vezes também nós nos esquecemos de falar que a vitória, que o sucesso, que a salvação não é só para nós, não é só minha, não é só um favor pessoal, mas ela tem que ser expandida, tem que ser espalhada, tem que ser espargida. E o que nós percebemos aqui é que essas duas tribos e meia tinham, nesse instante, talvez, a tendência de se acomodar, de se assentar e de dizer: não, até aqui nós ajudamos, a partir daqui vão as outras 9,5. Vão adiante, nós permanecemos por aqui. Então, esses três obstáculos, muitas vezes acontecem no nosso meio. E aí, nós encontramos Josué, então, estabelecendo uma estratégia para despertar, para animar o povo, para motivar o povo. Irmãos, é coisa maravilhosa como o Senhor nos chama para a ordem. Como Ele nos chama para a ordem. Vejam no texto, vejam como Ele faz isso. Em todo o tempo, Josué lembra o povo das promessas, mas ainda assim desenvolveu um trabalho maravilhoso, bem coordenado, bem concatenado, bem planejado e que deve ser executado pelo povo de Deus, porque desta maneira Deus será honrado, Deus será glorificado. Versículo 10: conclama os líderes, os príncipes de cada tribo, para que passeiem pelo arraial e convoquem os seus liderados. É o que Josué faz. Versículo de número 10. Deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, provede-vos, que é o segundo ponto muito importante. Provede-vos de comida. Vejam, irmãos, esse povo era aquele povo que recebera a comida dos céus. Esse povo era aquele povo que recebera maná, era aquele povo que recebera codornizes, que fora alimentado no deserto. E agora é o povo que está sendo chamado a se concatenar, a se organizar, a planejar a sua caminhada
porque verdadeiramente eles teriam que enfrentar ainda teriam que desincumbir-se de algumas tarefas e fazer realmente coisas para que chegassem ao final da jornada. Então, nós podemos observar que Deus é um Deus que nos chama para trabalharmos de forma estratégica, ordenada, planejada. Provede-vos de comida, versículo 19. Versículo 12, quando ele chama então aquelas duas tribos, ele diz o seguinte: nós todos somos o povo. Não é só as 9:30 que vão conquistar a sua terra, mas nós todos somos o povo. E organiza como seria isto. Ele fala: os seus animais, as suas crianças, as suas mulheres permanecerão aqui. Talvez fique no nosso coração uma compreensão assim: puxa vida, mas Deus deixou as mulheres, Deus deixou as crianças, Deus deixou os animais. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas o Egito queria os animais, queriam as mulheres e queriam as crianças. Será que o Egito não poderia vir e arrebatá-los, já que os homens não estariam ali? Os homens valentes, como diz aqui o texto. Mas o Senhor disse a eles: não pode deixar eles aí tranquilos. Nós precisamos confiar na direção de Deus. Às vezes parecem direção, às vezes parecem palavras, às vezes parecem orientações que não são muito cabíveis, coerentes, mas vamos deixar este povo em meio a um período de guerras. E Deus está dizendo para eles através de Josué: deixem elas aí. E ainda disse para estes homens, vejam só, esses cujas mulheres, cujos filhos, cujas crianças permaneceriam ali: vocês vão no front, ou seja, vocês vão à frente da batalha, vocês vão ser a parede contra os adversários, vocês vão adiante. Não era para pensar assim: acho que Deus quer fazer um monte de viúva aqui. Deus quer realmente acabar com as famílias aqui. Mas não é assim que Deus faz, né? E a história continua e nós podemos observar que a terra foi conquistada. E nós podemos observar que essa divisão de tribos, com o passar do tempo, recebeu um líder especial que unificou, que uniu, que trouxe unidade para aquele povo. E nós vamos observar que, com o passar do tempo, esse império se valorizou e se engrandeceu. E enquanto ele foi obediente, enquanto ele foi temente a Deus, esse império se mostrou poderoso. Aquele povo que era pequeno, diminuto, frágil, se mostrou um império poderoso. Até sob a condução desse líder que nós cantamos aqui: cantai ao Senhor um cântico novo. Desse líder que nós cantamos aqui: Senhor, perdoa as minhas iniquidades, que foi Davi. Então nós podemos observar que verdadeiramente, irmãos, o trabalho é do Senhor. A obra é de Deus. Nós estamos participando dela. No nosso período da história, nós estamos participando da obra de Deus. E nós devemos compreender isto. E nós devemos compreender que só isto já é uma grande dádiva, já é um grande privilégio nós participarmos desta obra, porque olhem o que é a história a partir de Deus agindo através do ser humano. Vejam isto. E nós estamos fazendo parte disto. Queridos irmãos, só para resumir e para nós concluirmos, né? Porque eu quero destacar nessa conclusão, então vamos concluir e depois eu cito o que eu ia falar agora. Antes da conquista efetiva, concluindo, antes da conquista efetiva, os sinais da vitória se evidenciam. Vejam só, versículo 16 aponta uma total disposição à obediência para o bem comum. O povo então se reuniu e disse: tá bom, você é o nosso líder, então você vai nos conduzir. Por favor, então, olhe só, ser forte e corajoso. Tenha isto em si, para que nós também continuemos a nossa jornada. E segundo, confiaram em Deus. Esta expressão que está dizendo aqui, eles, vejam só,
como nos parece uma oração. Eu convido os irmãos a prestarem atenção. Então responderam a Josué, dizendo, versículo 16, tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Vejam só agora. Tão somente seja o Senhor, teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Eles estão orando. Seja o Senhor, teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Era tanto o receio que eles não se atreviam até a falar diretamente, mas usaram a intermediação de Moisés. E, por fim, eles se propuseram a um voto de unidade, de fortalecimento. É isso que nós queremos, portanto, compartilhar com os amados irmãos nesta noite. Que nós nunca baixemos a guarda, porque, na verdade, o tempo que Deus quer realizar a partir de nós, daqueles que estão chegando, e louvamos a Deus, né? Nós acabamos de encerrar um projeto onde novas vidas se agregaram, se propuseram, se dispuseram a esta caminhada. E é o nosso convite para que verdadeiramente tanto esses que estão chegando, como esses que já estão, como todos nós, assumamos esse compromisso sob a condução do nosso grande general, que é Jesus Cristo. Porque nós sabemos que nós não temos descanso aqui, que não é hora do nosso descanso, porque há ainda terra para ser conquistada, porque há ainda vidas que precisam ser salvas. Há pessoas na nossa casa, na nossa família, entre nós, que precisam receber dessa mensagem de esperança. Quem sabe estão aí abatidos, cansados, fragilizados pelas lutas, pela maldade dos nossos dias, que foi uma oração feita aqui. Não foi? Que nós possamos vencer a maldade dos nossos dias. Vencer o homem mau. Mas não para destruí-lo, mas para restaurá-lo, para transformá-lo, para resgatá-lo para o Senhor. É este o chamado, é este o apelo de Josué para aquele povo. E este é o apelo que cabe a nós. Este é o apelo da mesa, de nós nos entregarmos para que a vida brote, para que a vida floresça. Vamos cantar?